Oi, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo para explicar as atividades desta quinzena, a terceira atividade que vocês estão realizando. Então, a primeira coisa que vocês estarão vendo é o cabeçalho, com as informações que vocês precisam saber. Então, a área do conhecimento, o componente, o conteúdo que vai ser trabalhado e assim por diante. Depois disso, vocês estarão revendo a data de envio, que foi semana passada, e a data de entrega, que vai ser dia 14/4, dia 14 de abril. Aí vão ter as informações sobre o nosso conteúdo. Nesta quinzena, vocês estarão fazendo atividades sobre linguagem mista. Para entender o que é linguagem mista, vocês vão observar os conceitos abaixo. Então, a linguagem mista é a integração entre a linguagem verbal e a integração entre a linguagem não verbal, a junção das duas. Pense em um filme que você viu, uma série, uma novela. Nas cenas que a gente assiste, a gente ouve a fala dos personagens, em alguns momentos a música de fundo, vê o cenário, a iluminação do ambiente, as vestimentas, a movimentação dos atores, seus gestos, suas expressões. Todo esse conjunto pode ser considerado uma linguagem mista, porque faz uso da linguagem verbal e uso da linguagem não verbal. Resumindo, então a linguagem mista é aquela que tem a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Aí vocês vão observar alguns exemplos de onde acontece linguagem mista. Então, nas tirinhas, como por exemplo essa do Armandinho, essa da Mafalda, nos cartazes informativos, que vai juntar tanto o texto escrito quanto as imagens. Nas charges, que vocês podem observar que tem tanto a escrita quanto a imagem. Mais um exemplo. Nos posts da internet. Percebam que tem o texto escrito e tem a imagem junto. Tudo isso se transforma na linguagem mista. Mais um exemplo. A partir disso, vocês vão fazer uma atividade avaliativa, como eu expliquei no vídeo anterior. Essa atividade ela vai ser validada como uma nota. Então, vocês vão me entregar, eu vou aplicar a nota e vou devolver para vocês. Para fazer a atividade, vocês vão precisar fazer a leitura deste cartaz. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Ligue 180. Não se cale diante da violência doméstica. Instituto Patrícia Galvão. Aí vocês vão responder sobre o texto. Esse cartaz divulga uma campanha. Responda as questões propostas. Qual é o tema da campanha? Aí vocês vão voltar lá no cartaz e observar qual que é o assunto dessa campanha. Depois, qual é a finalidade? Vocês voltam novamente e observam qual que foi o intuito de construir, de fazer esse cartaz. Em seguida, vocês vão responder onde esse cartaz poderia ser encontrado. Por exemplo, ambientes públicos, prefeitura, posto de saúde, ambientes de divulgação, pontos de ônibus e assim por diante. D. Para quem o cartaz foi escrito? Então, vocês vão procurar aqui no cartaz dicas para entender para quem esse cartaz foi escrito. E. Por que há um número de telefone no cartaz? Se ele não tivesse sido colocado, você acha que faria diferença? Por quê? Vocês vão observar o número que tem aqui no cartaz, aqui embaixo. E aí vocês vão dizer por que ele foi colocado aí. E se ele não tivesse, faria alguma diferença para a gente entender? Dois. Observe o desenho reproduzido no cartaz. A. Qual a finalidade de o desenho do cartaz ser ou parecer ser feito por uma criança? Explique. Então, vocês vão observar essa parte aqui do desenho. Então, parece ser feito por uma criança. Vocês vão observar esse daqui e vão explicar por que será que ele pareceu ser feito por uma criança. Qual que é o objetivo da pessoa que produziu o cartaz colocar um desenho que pode ter sido feito por uma criança.
Depois disso, vocês vão responder. Algumas palavras foram escritas próximas a cada desenho. Isso permite dizer quem é o possível autor do desenho? Justifique. Então, vocês vão observar as palavras que estão aqui pertinho de cada um desses desenhos. Aí vocês vão perceber que tem o menino, que do lado está escrito eu. Aí tem a menina, que está escrito Aninha. Aí tem a mamãe e tem o papai, que está em formato de monstro. A partir desse desenho e dessas palavras, vocês conseguem identificar quem é que fez esse desenho? Questão 3. Agora, preste atenção no texto verbal, ou seja, no texto escrito. Qual o sentido do termo machuca nesse texto? Então, vocês vão voltar lá no cartaz para observar e responder. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Qual que é o sentido dessa palavra machuca? O que ela quer dizer? O que ela significa? B. Por que quem bate mulher machuca a família inteira? Você concorda com essa afirmação? Então você vai responder. Quem bate mulher machuca a família inteira? Você acredita que isso seja verdade ou não? Por quê? Questão C. A quem se refere o termo quem? Como você chegou a essa conclusão? Então volta lá no cartaz para observar onde que está escrito quem. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Esse quem está se referindo a que pessoa, a que ser? Qual ser que bate na mulher e machuca a família inteira? Aí volta lá nas questões. Aqui. Reflita sobre o uso da linguagem verbal e da não verbal, ou seja, das duas juntas, da linguagem mista. Por que o desenho ajuda a transmitir a mensagem da campanha? Vocês vão voltar no cartaz, é importante que você sempre volte no cartaz para fazer a atividade. Se não tivesse o desenho, se fosse só a escrita, só essa parte aqui, ele seria tão impactante, convenceria a população mais ou menos que tendo o desenho? O desenho é importante para convencer as pessoas a denunciar a violência doméstica, a denunciar quem bate em mulher, quem bate na família, ou não? E aí vocês vão para a letra B. O que mudaria em sua leitura se ele não fizesse parte do cartaz? Então, o que mudaria se o desenho não fizesse parte do cartaz? Então, vocês vão observar de novo o cartaz. É importante que vocês voltem no cartaz várias vezes para responder. Se fosse só essa parte, será que mudaria o jeito da gente entender o cartaz ou não? Observando só essa partezinha aqui. E aí, depois disso, depois de terminar as questões, vocês vão fotografar e enviar para a professora Lilian, ou seja, para mim. Aí tem meu número na atividade para que vocês possam me enviar. Eu também envio mensagens para vocês, é só vocês estarem procurando as mensagens que eu já enviei. Qualquer dúvida, é só estar me mandando mensagem.